Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga-me. É porque Jesus estava dizendo: quer andar comigo? Quer que eu ande com você? Então ande como eu andei, faça o que eu fiz. Então entenda bem, Jesus certa vez disse, Jesus não Deus, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu vejo isso, eu vejo Deus dizendo: ele vai parecer comigo, vai fazer o que eu faço. Mas a Bíblia diz que o tempo foi passando e os homens inventaram muitas invenções, e com isso muitos acabaram se desviando, se perdendo. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que ainda tem joelhos que não se dobraram perante a presença de Baal, tem pessoas que não se encurraram perante o dinheiro, tem pessoas que não se encurraram perante a mulher, perante a covardia, perante Satanás, tem pessoas que negaram as obras da carne para viver no Espírito. Escute bem, a Bíblia diz que Jesus respondeu para Pilatos no capítulo de número 18 e o versículo 36, ele disse: olha, meu reino não é nesse mundo, aleluia, o meu reino está em outro lugar. Quando eu vejo a palavra reino, eu também adquiro a palavra rei. Então significando que Jesus estava dizendo, aleluia, se o meu reino não é aqui, então eu quero dizer em parábolas que eu sou rei, não sou rei na terra, mas já está designado que eu vou sentar no trono que meu Pai já preparou. Tem uma coroa preparada para mim, para me reinar eternamente. Escute bem, antes de Jesus receber a coroa que Deus tinha preparado, a Bíblia diz que houve uma reunião. Pilatos, pois, tomou, aleluia, Jesus com os seus soldados. A Bíblia diz, aleluia, no capítulo de número 19, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram sobre a sua cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Olha aqui, irmãos, Jesus, antes de receber a coroa, aleluia, de espinhos, Jesus foi esbofeteado. Se você for ler no capítulo 19, o versículo 1, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, ou seja, açoitou, está dizendo, Jesus apanhou, Jesus foi, aleluia, esbofeteado por causa da coroa da vida eterna. Escute bem, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Você pensa que Jesus chorou? Você pensa que Jesus mandou tirar? Não, Jesus permaneceu com a coroa em sua cabeça, e diz a palavra do Senhor, enquanto Jesus estava com a coroa na cabeça, olharam para Jesus e disseram: salva-te, rei dos judeus, salva-te, rei dos judeus. Sabe o que ele estava dizendo? Aleluia lá, não diz que é rei, ele não diz que é rei, que o reino dele já está preparado. E porque está com essa coroa de espinhos, e porque está apanhando, e porque está sendo açoitado, sabe por quê? Jesus não chorou, nem mandou tirar a coroa de espinho, porque ele mesmo sabia que o que ele estava passando era o que nós ia passar hoje, e ele tinha que passar por isso para deixar um exemplo. No mundo tereis aflições, queridos, mas tem de bom ânimo, assim como eu venci, vocês também vencerão. Escute bem, não há aflição, não há morte, não há dor, não há nada que possa tirar em você da presença do Todo-Poderoso. Se Jesus colocou uma cruz na tua vida, carrega ela, porque antes será entregue a aleluia. Escute bem, a Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 19 de João, a Bíblia diz: saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Escute bem, Pilatos pegou Jesus. A Bíblia diz que eles estavam em uma audiência. Sabia que quando o delegado pega alguém defraudando, roubando ou matando, é marcado uma audiência para essa pessoa, para ele comparecer no dia e no horário. A Bíblia diz que quando Jesus saiu dessa audiência, juntamente com Pilatos, Pilatos não queria a morte de Jesus. A morte de Jesus foi decretada por causa do povo. O povo, enquanto Pilatos perguntava:
Jesus já sabia o que ele tinha que passar. Jesus já sabia qual caminho ele teria que seguir. O que eu quero dizer? Que quem serve a Deus, quem é escolhido, quem é chamado, ele não passa nada sem que antes Deus o tenha revelado. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja descoberto. A Bíblia diz que quando o Senhor chama, quando o Senhor envia ele para uma obra, ele já tem certeza o porquê e o para quê Deus enviou. Jesus já sabia o seu destino. Jesus já sabia o seu trajeto. Escute bem, a Bíblia diz que Pilatos, por não querer matar, pegou ele e lançou para fora para que o povo desse a ordem, para que o povo determinasse a sentença. Mas nos diz a Bíblia, aleluia, que o povo gritava: crucificam, crucificam. Então o povo estava com a oportunidade de ter aquele que era e que é e sempre será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao seu lado, mas preferiram dar ouvidos à voz de um rei que se chamava César Augusto. Escute bem, tem pessoas, aleluia, que têm perdido a bênção porque têm deixado o rei terreno, o rei terrestre dominar, aleluia, o seu agir, o seu modo de viver e o seu jeito de ser. Deus está dizendo que a autoridade maior se encontra no céu nesse momento, e ele vai direcionar a tua vida, por onde tu tem que andar, o que tu tem que fazer e o que tu tem, aleluia, que negar para alcançar a vida eterna. Não importa se estão gritando crucifica-o, não importa se estão dizendo para você, aleluia, você vai morrer. O importante é que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus também pode te ressuscitar nessa tarde. Você sabia que João Batista, por fazer a vontade de Deus, por não fazer a vontade dos homens, teve sua cabeça numa bandeja, mas porém, aleluia, eu creio que a alma dele se encontra na glória. A glória daquele que vive e para do Senhor. Escute bem, a Bíblia diz, no versículo 7 do capítulo 19, responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Versículo 8, Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: da onde és tu, Jesus? Eu quero que você me dê um minuto de atenção agora. Aleluia! Talvez você está indagando a Deus. Aleluia! Ou alguém está te indagando: o que é que tu faz na igreja? Quem foi que te trouxe? Quem foi que mudou teus pensamentos? Como disse o nosso irmão Gilson, pensaram que ele está mudado só por fora, mas o que está mudado é o pensamento, irmãos. Se Deus mudou o interior, o exterior é Ele que muda. Escute só, tem pessoas querendo mudar o exterior e querem deixar o interior sujo. Não, irmão. Nós temos que mudar o nosso exterior. Escute bem, a Bíblia diz que Pilatos, olhando para Jesus, e disse: Jesus, da onde tu és, Jesus? Sabe o que Jesus fez? Ficou calado, não respondeu. Por quê? Porque Pilatos estava curioso que saísse de dentro de Jesus algo que ele queria a resposta. Entenda bem, tem pessoas que vão te encurralar, vão te encostar na parede, vão te fazer perguntas que você sabe a resposta, mas o Espírito Santo vai falar para você: cala-te, fecha a tua boca, aleluia, no momento certo abre, e eu vou te revelar coisas misteriosas do reino de Deus na tua vida. Escute bem, a Bíblia diz que quando Jesus fechou a boca, no versículo de número 10, Pilatos abriu a boca dele e disse: